sejam bem-vindos ao Mundo na Zona. Esse é nosso programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou Giovana Branco, eu sou doutoranda em Ciência Política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. A começar pelas tensões crescentes no Oriente Médio. Na semana passada, o presidente Joe Biden, nos Estados Unidos, apresentou uma proposta de cessar-fogo para o conflito que vem acontecendo na faixa de Gaza. E essa proposta foi aceita pelos representantes do Hamas, mas foi negada por representantes do governo israelense. Em uma coletiva de imprensa, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a ofensiva israelense em Gaza só vai terminar quando todos os terroristas do Hamas forem eliminados da região, o que é um objetivo absolutamente irreal diante das circunstâncias. Nós já estamos aqui observando há muitos meses uma das maiores catástrofes humanitárias de todos os tempos, naquela região principalmente. Nós temos visto muitas mortes de civis do lado palestino e ainda assim o governo israelense decidiu manter todos os seus ataques militares na região de Gaza, apesar de mesmo seu principal aliado, que é os Estados Unidos, pedir por um cessar-fogo. Nós também já acompanhamos outros momentos em que o governo israelense se mostrou bem belicoso e contrário a qualquer opção de cessar-fogo, como por exemplo quando a própria Corte Internacional de Justiça também solicitou o fim das hostilidades na faixa de Gaza e o governo israelense negou qualquer uma dessas possibilidades. Nós temos visto bastante pressão interna em relação ao governo do Netanyahu, muita parte da população israelense vem pressionando o governo, principalmente em relação aos reféns que se mantêm ali na região. Mais reféns nesses últimos dias foram dados como mortos, inclusive por conta dos próprios ataques de Israel que estão acontecendo na faixa de Gaza. Então nós caminhamos cada vez mais para um momento de aumento das tensões na região e de um possível cisma entre a aliança de Israel com os Estados Unidos. Cada vez mais parece que o governo Biden tenta se distanciar um pouco de Netanyahu, tenta promover pelo menos um discurso de paz, de cessar-fogo e talvez de algum tipo de entendimento entre a Palestina e Israel. Mas esse discurso por nenhum momento foi aceito pelo governo israelense. Além disso, nós também tivemos o aumento das tensões de Israel com o Irã. Novamente, nós vimos algum tipo de embate entre estes dois países, na medida em que na última segunda-feira um bombardeio israelense na Síria matou um general iraniano da Guarda Revolucionária. Esse bombardeio aconteceu próximo à cidade de Alepo, que também ficou muito conhecida durante a guerra na Síria por ter sido completamente destruída durante este conflito, e acredita ser este o primeiro iraniano que morreu devido a um ataque israelense desde aquele ataque que aconteceu à embaixada iraniana em Damasco, que também deixou vários comandantes militares como suas principais vítimas na época. Deste ataque à embaixada, o Irã respondeu com um ataque utilizando 300 drones contra o Estado israelense. A gente acompanhou esse ataque do Irã, que foi uma resposta muito bem pensada e avisada com antecedência. Então, na época, a gente inclusive falou que era uma coisa esperada, não necessariamente um grande ataque surpresa, que de fato podia promover algum tipo de ameaça muito grande ao Estado de Israel, que estava de novo preparado para este ataque, mas agora nós não temos certeza se o Irã vai ou não responder a este novo ataque que matou mais um general da sua guarda revolucionária, dessa vez na Síria.
Agora a gente vai se afastar um pouco dos conflitos armados e falar sobre processos eleitorais. Nós tivemos várias eleições importantes no mundo nesses últimos dias, começando pelas eleições presidenciais no México, que tiveram como vitoriosa a Cláudia Sheinbaum, que ganhou as eleições e agora é a primeira mulher a assumir a presidência no México e também a primeira judia a ocupar este cargo. A Cláudia Sheinbaum, que ganhou as eleições, é do partido Morena, que é um partido de extrema esquerda que também era o partido do antigo presidente, o Andrés Manuel López Obrador. E de alguma forma, esta vitória que ela recebeu no final de semana é quase como compreendida como uma chancela ao governo do López Obrador, que teve bastante sucesso no México e conseguiu agora manter, né, o seu partido no poder, indicando justamente a Cláudia Sheinbaum. Ele já deixou claro que não pretende influenciar as decisões dela, que a partir de agora, quando ela assumir de fato a presidência em outubro, ela que terá total controle sobre as decisões do país, mas por serem do mesmo partido, por terem, né, essa aliança em comum, a gente compreende que muito provavelmente no início o governo da Sheinbaum será um governo de continuidade em relação ao que foi o governo do López Obrador. Muito provavelmente ela vai começar ali mantendo a mesma linha de governo que ele, mas já começando aos poucos a trazer alguns aspectos que são de fato mais as propostas dela ao governo mexicano. Dentre estas políticas de continuidade, muito provavelmente veremos as políticas assistencialistas que foram utilizadas durante o governo López Obrador e foram responsáveis por tirar milhares de mexicanos da pobreza. Mas um dos principais desafios da Sheinbaum, que também já era um desafio do governo López Obrador, é com a segurança pública. Essas eleições foram marcadas por uma violência intensa durante todo o período eleitoral. Dezenas de candidatos foram assassinados no México durante este processo e a luta contra o crime organizado e a manutenção da segurança pública com certeza serão grandes lutas do governo da Sheinbaum, grandes preocupações, principalmente com as gangues envolvidas com o tráfico de drogas. Além dessas altas taxas de criminalidade e violência durante as eleições do México, o país também vem observando altas taxas de feminicídio e crimes contra as mulheres no México. Então, a eleição agora de uma mulher à presidência, de alguma forma, é também resultado de uma grande luta feminista que vemos observando no país nesses últimos anos. No geral, no seu primeiro discurso após revelada a sua vitória, a Sheinbaum prometeu governar para todos no país e ser amigável aos investidores. Mas ainda assim nós observamos uma primeira reação negativa dos mercados mexicanos. A Bolsa de Valores do México apresentou queda inicialmente, então provavelmente será um governo difícil em relação ao governo e a sua relação com a economia do país. Ainda assim, é muito provável que a Sheinbaum se aproveite dos altos índices econômicos que o México vem registrando depois de uma política dos Estados Unidos de mudar muita da sua produção e também começar a comercializar mais com o México, justamente abandonando as suas relações econômicas com a China. Algumas dessas relações econômicas devido a uma política mais nacionalista que vemos observando nos Estados Unidos desde o governo Trump, principalmente, mas que foram mantidas agora durante o governo Biden. Tudo isso fez com que o México se beneficiasse bastante economicamente e esses resultados vão sim ser aproveitados por qualquer governo que assumir o México agora a partir em diante.
Mas nós também tivemos uma outra resposta dos Estados Unidos, que foi o fechamento das fronteiras com o México. Foi uma decisão de surpresa, tanto para democratas quanto para republicanos. É uma forma de resposta do governo Biden a tudo que vem acontecendo, mas também uma forma de garantir algum tipo de apoio do eleitorado do Trump nas eleições presidenciais que se aproximam nos Estados Unidos, vão acontecer em novembro, e o Biden agora vem tentando também ganhar apoio às pessoas que são contrárias à imigração. Além do México, a Índia também teve eleições muito importantes nesses últimos dias. É a maior eleição de todo o mundo, já que a Índia é atualmente o país mais populoso do mundo. E os resultados preliminares mostram que o atual governo do Narendra Modi vai ter mais dificuldade de governar daqui para frente. Isso porque nas eleições parlamentares o partido dele, o BJP, deve perder bastante das suas cadeiras, e isso torna cada vez mais difícil para o governo Modi de manter a sua centralização de poder. Desde 2014 é a primeira vez que o BJP não tem a maioria absoluta no parlamento indiano. E isso preocupa bastante o governo de Narendra Modi, que tentou cada vez mais nos últimos anos centralizar o poder na Índia e conseguir governar de uma forma ainda mais autoritária, deixando algumas daquelas bases democráticas mais fortes que o governo indiano tinha até então. O principal partido que ganhou cadeiras no parlamento foi o Congresso Nacional Indiano, que é o principal opositor do BJP. E os opositores já declararam o objetivo de justamente impedir que o governo de Narendra Modi continuasse com esta maioria, com esta sensação de quase invencibilidade no processo eleitoral, governando como quisesse e principalmente mantendo cada vez mais uma polarização intensa na Índia. A gente vem observando que o nacionalismo hindu veio se fortalecendo nos últimos anos muito por conta das políticas promovidas pelo governo Modi. Então, a oposição agora vem com um discurso de maior união nacional e tentando justamente barrar estes processos nacionalistas e excludentes que o BJP vinha defendendo até então. E para finalizar o nosso vídeo, eu vou falar sobre as eleições do Parlamento Europeu, que também acontecem nesta semana, mas especificamente como essas eleições vêm sendo impactadas na Hungria, que vem sofrendo pressões internas, já que muito provavelmente o partido do Viktor Orbán, o Fidesz, pode perder também alguns lugares importantes no Parlamento Europeu. No último sábado, num evento que ficou conhecido como Marcha para a Paz, o Orbán discursou sobre as eleições do Parlamento Europeu e, mais uma vez, mostrou ali uma tendência de criar teorias da conspiração nesses momentos de eleições. No sábado, ele disse que o Parlamento Europeu e principalmente a Comissão Europeia, que está localizada em Bruxelas, tem dois objetivos principais neste momento. O primeiro deles é enviar cidadãos europeus para o conflito na Ucrânia, promovendo, portanto, uma guerra generalizada no continente. E segundo, deixar com que a Hungria existisse enquanto uma nação. Ele se utiliza frequentemente dessas teorias da conspiração justamente para conseguir apoio da sua base de eleitores e criar justamente essas divisões internas no país. E mais uma vez nós vimos essa mesma estratégia do Viktor Orbán agora em relação às eleições do Parlamento Europeu. Segundo Orbán, essas eleições ao Parlamento Europeu são um evento histórico capaz de decidir se haverá paz ou guerra na Europa, e que ele é a única pessoa verdadeiramente comprometida com a paz no continente. Desde 2009, o Fidesz, o partido do Orbán, tem maioria de cadeiras no Parlamento Europeu, nos representantes húngaros, mas pela primeira vez isso pode mudar, já que um opositor na Hungria vem ganhando bastante notoriedade. Ele é o Péter Magyar, do partido TISA, que é também um partido conservador, mas menos extremista do que o Fidesz,
que é um advogado de 43 anos que ganhou bastante notoriedade na política húngara durante esse ano, inclusive podendo concorrer com o próprio Viktor Orbán. É um fenômeno realmente novo na política húngara, já que o Orbán vem cada vez mais centralizando o poder e mantendo a sua popularidade nos últimos anos. Caso a gente observe que o Fidesz tenha de fato dificuldades de eleger os seus candidatos para o Parlamento Europeu, é possível que a gente também esteja observando um fenômeno mais amplo na política húngara, de eleitores cansados do governo do Viktor Orbán, que não vem conseguindo garantir bons resultados na educação nacional e nem mesmo na saúde, ganhando justamente mais opositores nos últimos anos. Então, pode ser que este novo resultado também possa ser refletido nas próximas eleições na própria Hungria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer sugestão de tema para a próxima semana, comentem por aqui. E também qualquer dúvida é só falar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.